Olá, crianças, a paz do Senhor, tudo bem? Suas lindas de Deus, que Deus ama muito e que o tio Milton também ama muito. Estamos aqui mais uma vez para falar de ó o dedinho do Miltinho, não valor que a Bíblia ensina. E hoje, é que alguém riu ali, aí eu olhei para lá para ver quem era o Gustavo. É um não valor que a Bíblia ensina, que é a cobiça. Ai, tio Milton, cobiça? O que é cobiça? Pois é, nós vamos aprender. Então, nós vamos ler aqui na Palavra de Deus o versículo base, que a gente sempre lê um verso base no nosso assunto. E hoje está no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 12, verso 15. Vou dar um tempo para vocês acharem. 1, 2, 3, já. Pronto, já dei o tempo. Vamos ler. Prestem atenção. E continuou dizendo a todos... Continuou quem dizendo? Jesus. Jesus continuou dizendo a todos que ele estava falando uma multidão nesse contexto. Jesus disse assim: prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de cobiça, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Viu só? Jesus falando para as pessoas, presta atenção, cuidado com a cobiça, tá? Porque a vida da pessoa não depende de coisas que tem. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho muitas coisas, muito dinheiro, muitos bens. A vida de uma pessoa não depende disso, tá bom? Então, ficou aqui registrado Lucas capítulo 15, verso 12. A nossa história, para exemplificar aí a questão da cobiça, está no livro de 1 Reis, capítulo 21. Capítulo 21 de 1 Reis narra a história de um certo homem que tinha uma vinha ao lado do castelo do rei Acabe. Lembra que a última história que eu contei, eu falei do rei Acabe, que era casado com a Jezabel, uma rainha má. Então, do lado do castelo dele, tinha uma vinha que era do Nabote. O homem chamava Nabote. E aí, naquele país, em vários lugares, tinha muitas vinhas, milhares de vinhas. Vinha, para quem não sabe, é um lugar onde se planta uva, muitas uvas. Só que aí o Acabe tinha muitas também, mas ele viu aquela que era do lado do castelo dele e quis aquela, porque era do lado e porque ele achou bonito, ele quis. Foi lá, procurou o proprietário da vinha, que era o Nabote, e ofereceu pagar para ele um valor justo, quanto ele gostaria de receber, ou se ele quisesse trocar por uma outra vinha, ele estava disposto porque ele queria aquela vinha. O Nabote respondeu muito suavemente para ele, respondeu com muita educação, porque era o rei. Falou, rei, Deus me livre de trocar essa vinha, de desfazer dessa vinha, porque essa vinha é uma vinha que é herança da família. Isso eu recebi dos meus pais, dos meus antepassados. Então, além do valor financeiro que tem, ela tem o valor emocional, uma herança de família. Então, sinto muito, mas eu não posso desfazer desta vinha. O rei voltou para casa, muito triste, borocochô, eu falo borocochô quando tá triste. Aí deitou na cama dele, virou de cara para a parede e ficou lá triste, bicão assim, Não queria comer, não queria beber, não queria fazer nada. A esposa dele, quando percebeu isso, foi lá, rei, o que aconteceu? Que você tá triste, não quer comer, não quer beber, o que houve? O rei contou a história. Eu fui conversar com o Nabote, porque eu queria aquela vinha e tal. Contou a história que eu acabei de contar, mas ele não quis vender. Ela, como era muito má, falou assim, mas que tipo de rei que você é? Você é rei, você tem que mandar. Deixa comigo, não precisa fazer nada, deixa comigo que eu vou resolver a situação. Aí, o que ela fez? Ela escreveu algumas cartas, ela mesma escreveu, mas pegou o anel do rei e carimbou, como se fosse o rei Acabe que tivesse escrito aquelas cartas. E ordenou lá os chefes dos exércitos e tal, que montassem uma emboscada para o Nabote. Que eles procurassem algumas pessoas para dar falso testemunho de Nabote. Para falar que Nabote tinha amaldiçoado a Deus e tinha amaldiçoado o próprio rei, entendeu? Sendo que Nabote não tinha feito nada disso. Mas eles armaram toda aquela situação, levaram Nabote lá num julgamento e quando chegou lá acusaram ele, não, eu não fiz isso, mas aí, não, eu vi ele fazendo. Mentira, 2 testemunhas mau caráter que eles arrumaram. Conclusão da história, Nabote foi expulso da cidade e foi apedrejado.
Que triste, né? Morreu Nabote. Muito trágica a história. Aí a rainha voltou, falou, ó, rei Acabe, Nabote não é mais um problema, quando você quiser, você já pode ir lá para a vinha e tomar posse dela, agora ela é sua, porque Nabote não vai voltar mais, e agora é tudo seu. E aí o rei ficou feliz, né? Nossa, agora eu tenho aquela vinha, era a vinha que ele mais queria. Saiu correndo do palácio para ir lá visitar a vinha que ele tinha. Quem que ele encontra no caminho? Tadã! Um profeta, que Deus já tinha falado com esse profeta para levar uma mensagem lá para o rei Acabe, porque Deus está lá em cima e está vendo tudo. Ele viu tudo aquela cilada, aquela armação que eles fizeram, e aí Acabe deu de cara com Elias. Aí Elias falou assim, pelo que você fez, Acabe, você vai receber um castigo muito grande, porque a injustiça dos seus atos contra Nabote merece uma pena muito, muito, muito severa. Que triste, né? Quando o rei Acabe ouviu isso, aí ele percebeu que a cobiça dele tinha causado um grande mal, tinha causado a morte de um homem inocente. Nabote não tinha feito nada. Ele estava levando a vida dele na vinha, que era da família dele, com todos os direitos dele. Mas a esposa dele, e com o consentimento dele, tiraram a vida de Nabote para poder ficar com a vinha dele. E aí ele caiu em si, começou a chorar muito, arrependido, e pedir perdão a Deus. Começou a implorar a Deus que perdoasse ele pelo seu grande mal, pelo seu grande pecado. Viu só que história forte, trágica? Isso dá até para ser encenado lá na igreja, né? De montar um teatro e escolher um Nabote, uma Jezabel, uma Acabe e montar a cena. Então, o que se pode aprender com essa história? Vamos lá, para o vídeo não ficar muito longe. A cobiça é o desejo insaciável de acumular riquezas, dinheiro, bens materiais. A cobiça é considerada um pecado. Entendeu? Porque a pessoa que é cobiçosa acredita que a riqueza é mais importante do que o amor a Deus e do que o amor ao próximo. A pessoa que é cobiçosa, ela quer coisas, ela quer ter, e ela nunca está satisfeita. Aí ela compra um carro X, daqui a pouco ela, não quero mais esse, eu quero um outro. E ela compra uma casa de 10 quartos, depois, não, eu quero um de 20, e ela nunca está satisfeita. Por quê? Ela é cobiçosa. Ela sempre acha que ter essas coisas é mais importante do que amar a Deus e amar ao próximo. Então a cobiça é a raiz de muitas outras coisas ruins. Por exemplo, traição, deslealdade, mentira, porque é tudo que a pessoa faz para conseguir as coisas. Nesse caso da história, foi mentira, né? Eles mentiram que Nabote tinha cometido um pecado grande, digno de apedrejamento, e só para conseguir a vinha. E tá vendo só? Por causa da cobiça. E aí assim acontece, com traição, com lealdade e outras coisas. Vamos lá, vem quem prestou atenção na história. Eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, 3 perguntas só. Só para dar o 10 para quem acertar as 3. Depois eu vou conferir, vou perguntar para os pais quem acertou. Qual era o nome do rei que queria a vinha de Nabote? Qual era o nome do rei que queria a vinha de Nabote? Falei, acho que 1, 2, 3, umas 10 vezes eu falei. Muito bem. Por que Nabote não queria vender a sua vinha, suas terras? Por que ele não queria vender a plantação de uvas dele? Acertou. Você acertou. Você acertou. Como que o rei Acabe reagiu quando ele encontrou o profeta Elias e deu o recado que Deus tinha mandado? Repreendeu ele, né? Falou da maldade que ele tinha feito. Como que ele reagiu? Lembra? Contei agora há pouco, no finalzinho aí. Agora aprenda com os mais experientes. Deu um pequeno terremoto aqui. Foi meu pé que bateu no tripé da câmera, mas nada sério. O tripé tá inteiro e meu pé tá inteiro também. Pergunte para o seu papai e para sua mamãe quais são os perigos da cobiça e que tipo de problemas pode gerar o desejo descontrolado por possuir bens materiais. Pergunte para eles. Eu acredito que eles vão falar exatamente isso que eu estou falando aqui. Mas converse com eles aí e fale para eles dessa história, conta essa história e explica que cobiça é um pecado. Brincadeira. Brincadeira é moedas viajantes. Moedas viajantes? Moeda não viaja. A nossa viaja. As moedas da nossa brincadeira que viajam. E é bem legal essa brincadeira. Ó, cada jogador
vai começar o jogo com 5 moedas de igual valor. Pega 5 moedas. O objetivo do jogo é ficar sem nenhuma moeda. Quem ficar sem nenhuma moeda primeiro vai ser o vencedor. Aí vocês vão sentar em círculo, assim, ó, todos de frente, um círculo assim. Vão colocar as moedas nas suas costas para que o adversário não veja. Todo mundo com as moedas atrás. Aí vocês vão colocar as duas mãos para trás e com uma das mãos pega uma moeda. Pode ser com a mão direita ou com a mão esquerda. Pega a moeda, aí põe as duas mãos para frente, fechadas assim, ó, e dá pro seu amiguinho, do seu lado direito ou do seu lado esquerdo. E aí ele vai escolher uma das mãos. Se ele escolher a mão que está com a moeda, aí você tira a moeda. Se ele escolher a mão que está sem moeda, você continua com a moeda. E assim todo mundo vai fazendo na volta 5 rodadas, porque são 5 moedas. Quem ficar sem nenhuma moeda primeiro, corre, grita e pula. Ei, ganhei, sou o vencedor, viva! Ei. Aí faz uma festa e chama o tio Milton para ir lá comemorar com vocês. Beijo, tchau, tchau.